E neste Dia Internacional contra o Abuso do Uso de Drogas e Tráfico de Ilícitos, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes lançou simultaneamente em várias cidades do mundo o Relatório Mundial sobre Drogas deste ano. O documento, que servirá de referência para as políticas públicas, aponta para a estabilidade no uso de drogas tradicionais, mas traz dados preocupantes. A repórter Caroline Lasnot, em Brasília, tem as informações. Boa tarde, Caroline. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. O documento traz informações sobre o comércio internacional de drogas ilícitas. A principal preocupação diz respeito às novas substâncias psicoativas que ainda não passaram por testes de segurança, têm alto poder viciante e que também podem ser mais perigosas que as drogas tradicionais. Essas substâncias são vendidas livremente, inclusive pela internet. Elas recebem popularmente o nome de Spice, Miau Miau, Adubo e Sais de Banho. Em relação ao consumo de drogas tradicionais, há uma certa estabilidade. O relatório aponta que o uso de heroína em algumas partes do mundo diminuiu. Já o da cocaína se expandiu na Ásia e da América do Sul. Vamos ver agora alguns outros dados trazidos pelo relatório. A maconha continua a ser a substância ilícita mais utilizada. Houve um aumento de 3,9% no consumo em relação a 2009. O uso de estimulantes do tipo anfetamínico continua a ser generalizado a nível mundial e registra aumento na maioria das regiões, atingindo quase 34 milhões de pessoas. No relatório, o Brasil se revela como um importante e crescente mercado global de cocaína, tanto como destino quanto país de trânsito da droga. Registra significativos níveis de uso de cocaína em pó e crack pela população em geral. Um estudo feito também entre os estudantes universitários nas 27 capitais brasileiras revela a prevalência do uso de cocaína de 3% entre eles, enquanto que a prevalência dessa droga entre a população geral é de 1,75%. E para falar sobre esse relatório, eu recebo aqui no nosso estúdio o coordenador da ONG Viva Rio, Sebastião Santos. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde. Pois é, está diminuindo o número de usuários de drogas das chamadas tradicionais, cocaína e heroína. Por outro lado, vem crescendo o uso de medicamentos sem prescrição e substâncias psicoativas, né? Por quê? O que está acontecendo? Na verdade, isso nos preocupa muito. Apesar de que no Brasil a realidade é um pouco diferente, também aumentou muito o uso de maconha e de cocaína entre os jovens, isso preocupa, mas é claro que como é uma substância legal, né, vendida em farmácias, são remédios, aumenta, claro, o consumo, porque é muito mais fácil comprar um remédio numa farmácia do que você se arriscar aí numa boca de fumo. E isso atinge também os jovens, esses Principalmente os jovens, né, entre 16 e 29 anos, que é o quadro aqui do Brasil. Agora, nós estamos muito mais preocupados porque a Câmara dos Deputados aprovou uma legislação sobre essa questão, sobre drogas, e não define exatamente o que é usuário e o que é traficante, né? Isso tem levado às cadeias brasileiras um número enorme de jovens que são apenas usuários, confundidos e tidos como traficantes aqui no nosso país. Nós saímos de 2006 de 60 mil jovens presos para 125 mil pessoas presas hoje no Brasil. A nossa esperança é que agora, indo para o Senado Federal, e ontem o presidente colocou na pauta a votação desse projeto, haja uma mudança para que se defina claramente o que é traficante e o que é usuário. É importante que a gente siga o caminho da ONU. A ONU está apontando para que esses tipos de política saia das mãos da justiça e da polícia e passe para a mão da saúde. Se isso não for feito no Brasil, vamos fazer uma lei que não vai adiantar de absolutamente nada. É importante tirar da mão da polícia, porque é um caso de saúde pública e não de prisão, de polícia, de violência. Sebastião, muito obrigada por esses esclarecimentos. Boa tarde para você. Boa tarde.